Fala galera! Bom, iniciando mais uma aula aqui no canal Missão Excel e na aula de hoje a gente vai aprender a como trabalhar com as fórmulas de data dentro do Excel, beleza? Eu já tenho uma planilha aqui pré-formatada com a descrição de alguns projetos que podem ser desenvolvidos dentro de uma empresa. E aí, com as fórmulas de data, a gente vai obter dados específicos de acordo com as informações que a gente tem, beleza? Então, vamos direto para a prática. Então, aqui na primeira coluna, eu tenho a descrição do projeto, eu tenho a data de início e a data de entrega. Então, a partir disso, nós vamos começar a obter algumas informações, beleza? Então, vamos lá. A primeira informação que eu quero aqui são o dia, o mês e o ano de início desses projetos. Então, eu tenho as fórmulas dia, mês e ano, justamente que eu consigo pegar essas informações. Então, essas fórmulas são bem intuitivas e bem fáceis de serem lembradas. Então, a primeira, igual dia, e eu vou selecionar como argumento a data de início, beleza? Que no nosso caso é a B2. Fecho parênteses e dou Enter. E ele me retorna como resultado o número 3, que é justamente o dia que eu tenho nessa data aqui, 3 de dezembro de 2018. Vamos para a próxima. A próxima é o mês. Então, igual mês. E aí, na fórmula mês, eu tenho que ter acento circunflexo na letra E. Dou um tab para selecionar. E como argumento, eu coloco a data de início. Fechei parênteses, dou Enter. Retorno o número 12, que representa dezembro. E o próximo é a fórmula ano. Tab para selecionar. Seleciono a data de início. Fecho parênteses, dou Enter. E aí está aí meu resultado, 3/12 de 2018. E aí eu posso replicar para as células de baixo. Para isso, eu seleciono o primeiro resultado, venho na alça de preenchimento, no canto inferior direito, e dou 2 cliques, beleza? Ele já preenche todas as células aqui para mim. Posso fazer o mesmo para o mês e também para o ano. Pronto, agora nossas 3 primeiras colunas já foram preenchidas. Agora, eu quero saber dias úteis, ou seja, entre o dia 3 de dezembro de 2018 e 19 de janeiro de 2019, quantos dias úteis que eu tive nesse intervalo? Bom, para mim calcular isso, nós temos uma fórmula de data específica, que é a dia, trabalho total, beleza? Tudo junto, sem espaço e sem pontos. Dia, trabalho total, tab para selecionar, e aí os argumentos são data inicial e data final. Então, data inicial, eu vou colocar a data de início, 3 de dezembro de 2018, ponto e vírgula, data final. E aí eu seleciono 19 de janeiro de 2019. Fecho parênteses e dou Enter. E ele me retorna como resultado 35. Ou seja, no intervalo dessas duas datas, eu tive 35 dias úteis. E dias úteis para o Excel, ele conta apenas de segunda a sexta, beleza? E uma coisa interessante sobre essa função é que nós podemos colocar aqui quais dias que foram feriado. Então, ele vai tirar dessa conta também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha coluna J a data 5/12 de 2018. 5/12 de 2018 é 2 dias depois da data de início. Então, foi um feriado. Vou editar a minha fórmula. E aqui eu tenho data inicial, que é a B2, data final, que é a C2, e aqui eu tenho feriados. E vocês podem ver que ele está entre colchetes. Todo argumento em uma função do Excel que está entre colchetes quer dizer que ele é opcional. É por isso que eu apenas fechei parênteses e dei Enter e funcionou, porque não é obrigatório. Só que como nesse caso a gente vai colocar essa data de 5 de dezembro de 2018, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou selecionar a data. Dou Enter e agora o resultado foi 34, beleza? Uma coisa interessante é que eu não posso, por exemplo, vir aqui e colocar o número 1 ou o número 2 para representar a quantidade de feriados. Eu tenho que realmente selecionar um intervalo onde eu tenho as datas ali todas selecionadas, beleza? Vou apagar aqui, que nós não vamos precisar dessa informação. E vou deixar o resultado 35. Agora, eu quero saber
dias totais, ou seja, do dia 3 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019, quantos dias que eu tive, independente se foi feriado ou se foi final de semana. Para isso, nós temos uma fórmula específica que é a dias. Igual dias, aí eu tenho que colocar a data final primeiro e depois a data inicial. É importante prestar atenção nesse caso, porque se eu trocar as informações, ele vai me dar um resultado negativo. Então, data final, que é a data de entrega prevista, ponto e vírgula, data inicial, que é a data de início. Fecho parênteses e dou Enter. E ele me retorna 47. Então, eu tive 35 dias úteis e 47 dias totais. E aí, como nos outros, eu vou replicar essa fórmula para as células de baixo, simplesmente dando 2 cliques na alça de preenchimento. 2 aqui e 2 aqui novamente. Pronto. Já estamos quase terminando essa tabela aqui. A próxima é o seguinte. Eu quero saber da data de entrega qual o dia da semana que vai representar o dia que eu vou entregar o projeto. Então, por exemplo, aqui na primeira a gente tem 19 de janeiro de 2019. Mas qual é o dia da semana? É segunda, terça, quarta? Eu quero saber isso exatamente. Para isso, nós temos a fórmula dia da semana. Só que essa fórmula, ela não me retorna o nome do dia. Então, ela não vai retornar segunda, terça ou quarta. Ela me retorna um número que representa o dia da semana. Então, eu deixei aqui nas colunas K e L uma tabela onde eu mostro qual dia representa qual número. Então, por exemplo, nessa fórmula, se ela me retornar o número 1, quer dizer que é domingo. Se me retornar o número 2, quer dizer que é segunda. E assim por diante, até o número 7, que representa o dia de sábado. Então, primeiro eu vou mostrar ela para vocês aqui, e depois nós vamos fazer uma maneira para retornar o dia da semana em nome mesmo, tá? Então, vamos lá. Igual dia.da.semana, tudo junto. E ele me pede o número da série. O número da série, no caso, é onde vai estar a minha data. No nosso caso, é a data de entrega, então, data de entrega prevista. Fecho parênteses e dou Enter. E veja que ele me retornou o número 7. Quer dizer que em 19 de janeiro de 2019 foi num sábado, porque ele retornou o número 7 aqui. Só que, como eu disse anteriormente, eu não quero que apareça os números, e sim o nome do dia da semana em si. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos colocar essa referência numérica aqui na nossa coluna N, beleza? E com o uso da fórmula PROC-V, nós vamos conseguir retornar qual que é o nome do dia da semana e colocar aqui, beleza? Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais fácil a gente entender. Então, vamos lá. Vou vir aqui na minha coluna N e vou fazer essa fórmula dia da semana. Então, igual dia da semana, e vou selecionar aqui a data de entrega prevista. Fecho parênteses, dou Enter, me retornou o número 7. Agora, o que eu vou fazer é replicar para todas as células de baixo, com a alça de preenchimento. Espera aí. Aqui eu vou pegar até aqui embaixo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho aqui todos os números que representam o dia da semana. Então, no primeiro é 7, quer dizer que é sábado. No segundo é 3, quer dizer que é terça-feira. E assim por diante. Então, o que nós vamos fazer é, eu vou usar a fórmula PROC-V aqui para fazer uma busca por esse número neste intervalo e ele vai me retornar o dia da semana. Então, vamos lá. Igual PROC-V. E a primeira informação que ele me pede é o valor procurado. No nosso caso, o valor procurado é o que está na coluna N, que é o número 7. Ponto e vírgula, matriz da tabela. Ou seja, onde que eu vou encontrar esse valor? No nosso caso, é as colunas K e L. Então, seleciono aqui o número 1 e domingo até 7 e sábado, beleza? Essas duas informações têm que estar selecionadas na nossa matriz. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Ou seja, onde que eu vou encontrar a informação que eu quero?
A informação que a gente quer é o dia da semana. Então, ele está na segunda coluna da nossa matriz. Vou colocar o número 2, ponto e vírgula novamente. E agora ele me pergunta se eu quero um resultado aproximado ou exato. No nosso caso, eu quero um resultado exato. Então, eu posso colocar o número 0 para representar que eu quero um número exato. Coloco o número 0, fecho parênteses e dou Enter. E veja que ele me retornou sábado, certinho, como representa aqui o número 7. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Antes da gente replicar essa fórmula para as células de baixo, eu preciso fazer o trancamento da minha matriz. Porque senão, na hora que eu replicar a minha fórmula, a minha matriz ela também vai descer. E aí eu vou ter um erro no meu PROC-V. Então, eu vou editar a fórmula aqui. Vou selecionar aqui o K2, deixar o cursor piscando entre o K e o 2. E vou clicar no F4 no meu teclado. E veja que ele colocou um cifrão na frente do K e na frente do 2. E vou fazer o mesmo para o L8. F4 novamente. E agora eu já tenho certinho aqui o trancamento feito. Se você não conhece muito bem a fórmula PROC-V, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula aqui no canal em que eu explico passo a passo como que essa fórmula funciona. Beleza? Então agora eu já fiz o meu trancamento. Vou dar Enter, o resultado continuou o mesmo. E agora eu vou replicar para as células de baixo. Alça de preenchimento, 2 cliques. E agora todos os resultados estão aí. Então, no segundo projeto foi terça-feira, o terceiro projeto quinta-feira e assim por diante. Agora já estão todos preenchidos. E agora, como eu não preciso dessa informação da coluna N que ela seja exibida, eu posso simplesmente ocultá-la. Eu não posso apagar, porque se eu apagar vai dar erro no meu PROC-V, mas eu posso ocultar. Ela não vai ser exibida, mas a informação vai continuar aqui. Então, vou selecionar a coluna N. Vou clicar com o botão direito do meu mouse e vou aqui em ocultar. Beleza? Agora ocultou e meu PROC-V continua funcionando. Então, a partir de agora, a minha tabela principal está toda funcionando como a gente esperava. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas outras fórmulas que podem ser úteis e vai depender da necessidade do dia a dia de vocês. Então, eu tenho uma segunda tabela aqui que a gente vai ver algumas outras fórmulas, beleza? A primeira delas é a fórmula data. Com essa fórmula, eu consigo selecionar um ano, um mês e um dia e formar uma data completa, beleza? Então, vamos lá. Igual, data. Eu vou selecionar o ano, vai ser esse aqui, 2018. Ponto e vírgula, mês, vai ser o 12. Ponto e vírgula, dia, vai ser o dia 3. Fecho parênteses e dou Enter. E ele me retorna uma data completa, 13/12 de 2018. A segunda é a fórmula hoje. A fórmula hoje, ela simplesmente me retorna a data atual. Então, vou colocar igual, hoje. E para essa fórmula, eu não preciso de nenhum argumento. Quando eu tenho uma fórmula em que eu não preciso de argumentos, eu simplesmente abro e fecho parênteses. Então, abri, fechei e dou Enter. E ele me retorna 13/7 de 2020, que é exatamente a data que eu estou gravando essa aula. Agora, a próxima é a fórmula agora. Qual que é a diferença? A fórmula agora, além da data, ela me retorna a hora atual. Então, vou colocar igual, agora. Ela também não precisa de argumentos. Abro, fecho parênteses e dou Enter. E me retorna 13 de julho de 2020, 4h34. E agora eu tenho as fórmulas de hora, que são hora, minuto e segundo, que são bem sugestivas. Então, coloco igual, hora. E nesse caso, para essas três funções, eu preciso de um argumento. E o argumento tem que ser alguma fórmula que tenha alguma hora, beleza? Então, vou selecionar a célula que a gente fez a fórmula agora. Selecionei, abro, fecho parênteses, dou Enter. 16, que representa a hora. Agora a fórmula minuto, também bem sugestiva. Seleciono uma fórmula onde eu tenho as horas. Retornou 34. E a fórmula segundo. Igual, segundo. E seleciono a hora. Repara que
Aqui na minha fórmula agora, eu não tenho o segundo sendo exibido, mas mesmo assim ele consegue detectar aqui na minha fórmula segundo que há os segundos correndo ali e ele me retorna o valor certinho, beleza? Duas informações interessantes aqui são o seguinte: a data e a hora que essas fórmulas me retornam são a data e a hora que está no meu computador. Ou seja, se você estiver com a data ou a hora errada, automaticamente vai me retornar os resultados errados. Beleza? E a outra informação para mim atualizar essa informação, ele não atualiza automaticamente. Então, veja que em segundos e minutos está aqui 34 e 54 e ela não muda. Se eu quiser atualizar essas informações, eu preciso no meu teclado clicar no F9. Então, venho aqui, clico no F9 e ele já atualizou para mim. Agora são 4:35 e 46 segundos. Se eu quiser atualizar de novo, F9 novamente e aí ele vai atualizando. Beleza? Então, nossa segunda tabela também está preenchida. E agora, por último, eu quero mostrar uma informação muito interessante, mas que muita gente não sabe fazer automaticamente no Excel, que é o seguinte: muitas vezes, principalmente quando a pessoa trabalha em uma multinacional, acontece de você pegar uma planilha em que as datas estejam no formato americano, ou seja, vem primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. É diferente do nosso formato, que é dia, mês e ano. E tem uma forma da gente converter esse formato do americano para o nosso formato brasileiro com uma ferramenta muito simples do Excel, beleza? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui embaixo eu tenho 3 datas: 5/22/2020, ou seja, 22 de maio de 2020, 7/13/2020, que é 13 de julho de 2020, e 12/5/2020, que é 5 de dezembro de 2020. E agora a gente vai converter para o formato brasileiro. Então, eu vou selecionar as 3 informações. Aqui em cima eu vou na minha guia Dados e vou usar o recurso de texto para colunas, beleza? Seleciono, ele vai abrir essa janela aqui do assistente para mim. Nessa primeira aqui, nós não vamos mexer em nada, então a gente simplesmente clica em avançar. Nessa segunda também não mexemos em nada, avançar novamente. E aqui é que vem a informação principal. Aqui no meu canto esquerdo, onde eu tenho o formato dos dados da coluna, eu vou selecionar data, certo? E aqui você veja que está escrito DMA, que significa dia, mês e ano. Só que eu tenho que selecionar aqui a informação do formato que está selecionado, ou seja, mês, dia e ano. Então, eu vou selecionar aqui e vou escolher a primeira opção, MDA, que representa mês, dia e ano. No seu caso, se por exemplo tiver ano, dia e mês, então você tem que escolher a última opção, ADM, beleza? Então, a gente vai sempre selecionar a opção que está selecionada na nossa planilha. Então, primeira opção, MDA, e clico em concluir. Veja que agora ele inverteu. Está aqui 22/5/2020, 13 de julho de 2020 e 5 de dezembro de 2020. Agora sim está no nosso formato certinho. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente viu aqui as principais fórmulas de data, como fazer a conversão do formato americano para o brasileiro. E aqui no dia da semana a gente usou o PROC-V como auxiliar para retornar o dia da semana. Espero realmente que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dicas de novas aulas aqui para o canal, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou da aula, compartilha e deixa o like, que isso ajuda bastante a essa aula chegar a mais pessoas, beleza? Bom, então é isso e até a próxima aula. Tchau, tchau!